Bom dia, que Deus abençoe nosso dia. Espero que esteja tudo na paz com você. Hoje eu quero conversar um pouquinho com vocês e falar um pouquinho sobre uma mulher muito conhecida na Bíblia pela sua maldade. Eu acho que foi a mulher mais malvada existente na Bíblia, né? O nome dessa mulher é Jezabel. Quem foi Jezabel? Jezabel, para quem não sabe, ela foi uma profetisa e uma adoradora de Baal. Ela por arranjo político, ela se casou com o rei Acabe. Acabe era até uma pessoa boa, mas se deixou influenciar pela maldade de Jezabel, né? E eu vou contar um pouquinho da história. Em 1 Reis, está falando da vinha de Nabote. Quem foi Nabote? Nabote, ele era um proprietário de terra. Ele tinha herdado a herança dos seus pais e ele tinha uma vinha, né? Eu vou ler um pouquinho para vocês, capítulo 21, na verdade. A vinha de Nabote. Algum tempo depois, houve um incidente envolvendo uma vinha que pertencia a Nabote, de Jezreel. A vinha ficava em Jezreel, ao lado do palácio de Acabe, rei de Samaria. Acabe tinha dito a Nabote: dê-me sua vinha para eu usar como horta, já que fica ao lado do meu palácio. Em troca, eu lhe darei uma vinha melhor, ou se preferir, eu lhe pagarei, seja qual for o seu valor. Nabote, contudo, respondeu: o Senhor me livre de dar a ti a herança dos meus pais. Então Acabe foi para casa aborrecido e indignado, porque Nabote de Jezreel lhe dissera: não te darei a herança dos meus pais. Deitou-se na cama, virou o rosto para a parede e recusou-se a comer. Sua mulher Jezabel entrou e lhe perguntou: por que você está tão aborrecido? Por que não come? Então respondeu-lhe: porque eu disse a Nabote de Jezreel: venda-me a sua vinha, ou se preferir, eu lhe darei outra vinha em lugar dessa. Mas ele disse: não te darei minha vinha. Disse-lhe Jezabel, sua mulher: e é assim que você age como rei de Israel? Levante-se e coma, anime-se, conseguirei essa vinha de Nabote de Jezreel. Então ela escreveu cartas em nome do rei Acabe, pôs nela o selo do rei e enviou às autoridades e aos nobres da cidade de Nabote. Naquelas cartas ela escreveu: decretem um dia de jejum e ponham Nabote sentado num lugar de destaque entre o povo. E mandem 2 homens vadios sentar-se em frente dele e façam com que testemunhem que ele amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Levem-no para fora e apedrejem-no até a morte. As autoridades e os nobres da cidade de Nabote fizeram conforme Jezabel os orientara nas cartas que lhes tinha escrito. Decretaram jejum e fizeram Nabote sentar-se num local destacado no meio do povo. Então 2 homens vadios vieram e se sentaram em frente a ele e o acusaram diante do povo, dizendo: Nabote amaldiçoou tanto a Deus quanto ao rei. Por isso o levaram para fora da cidade e apedrejaram até a morte. Então mandaram informar Jezabel: Nabote foi apedrejado e morto. Para vocês terem noção de quão maldosa era essa mulher, né? Ela levantou autoridades, ela levantou pessoas para caluniarem, para ela conquistar e conseguir o que ela queria, que era a vinha, que era de Nabote, para pertencer ao rei. Para você ver que existem pessoas que, por mais dinheiro que tenham, que por mais status que tenham, podem ser donas de palácios. Elas não só se conformam com o que elas têm, elas querem destruir até mesmo aqueles que não têm nada, que não usufruem de nada, que às vezes pode ter até pelo menos um brilho, a luz do Espírito Santo sobre elas, que pode ter algo que seja valioso, que elas não podem conquistar, que elas não podem ter. Então, assim, Jezabel, ela foi uma mulher muito má. E nos dias de hoje a gente encontra muita Jezabel. É raro encontrar, né? Infelizmente eu dei a sorte de encontrar um na minha vida. Mas Deus, ele sempre para, né? Todas essas más influências na nossa vida. Dando continuidade, o que foi que Jezabel fez? Ela chegou ao rei Acabe e falou que tinha conquistado a vinha, que Nabote não estava mais vivo, devido à calúnia que ela levantou e tudo aquilo, né? Ela conquistou a vinha para o rei Acabe. E diante disso, como ela era uma adoradora de Baal, Elias foi levantado, como ele era profeta, ele foi levantado para chegar ao rei Acabe e falar que Deus havia visto toda a maldade que havia sido feita contra Nabote. E então Elias chega e fala para Acabe:
Você assassinou um homem e ainda se apossou de sua propriedade. E acrescente, diz o Senhor, isso era ele falando para Elias falar para o rei Acabe. No local onde os cães lamberam o sangue de Nabote, lamberão todo o seu sangue. Isso mesmo, todo o seu sangue. Então, o rei Acabe, ele se desmoronou diante disso, né? Porque ele sabia que Elias, ele era um profeta de Deus. E que aquela profecia iria com certeza se cumprir. E ainda por cima, ele ainda falou sobre Jezabel. Ele disse, acerca de Jezabel, o Senhor diz, os cães devorarão Jezabel junto ao muro de Jezreel. Ou seja, a maldade todinha que ela havia ocasionado, aquela calúnia todinha que ela havia levantado contra Nabote para conquistar o que ela gostaria de conquistar, que era a vinha no caso, então ela iria pagar um preço muito alto por aquilo que ela tinha feito. Então, isso é em 1 Reis, tá, gente? Capítulo 21. Aí, indo lá para 2 Reis. 2 Reis, capítulo 9, versículo 30. Fala da morte de Jezabel. O Senhor me tocou de uns dias para cá para mim ler sobre Jezabel. E eu quero falar sobre ela. A morte de Jezabel. Em seguida, Jeú era um profeta, tá, gente? Que depois de 11 anos de tudo isso acontecido, ele chegou com justiça, a mando do Deus de Israel, ao rei Acabe e a Jezabel. Então, em seguida, Jeú entrou em Jezreel. Ao saber disso, Jezabel pintou os olhos. Ela era tão, assim, feiticeira, né? Porque ela era uma mulher feiticeira, ela era caluniadora, ela era difamadora, ela era adúltera, ela era uma mulher que valorizava a prostituição, enfim. Ela era uma mulher muito má mesmo. Então, assim, ela fez isso com o intuito de talvez conquistar Jeú, né? De não chegar à conclusão de ter a morte dela. Porém, ela fez isso, ó. Ela pintou os olhos, arrumou o cabelo e ficou olhando de uma janela do palácio. Ou seja, ela estava a fim, talvez, de conquistar para se usufruir de um escape, digamos assim. Quando Jeú passou pelo portão, ela gritou, como vai, Zinri, assassino do seu senhor? Nesse momento, Acabe já tinha morrido. Ó, ele ergueu os olhos para a janela e gritou, quem de vocês está do meu lado? 2 ou 3 oficiais olharam para ele. Então Jeú ordenou, joguem essa mulher para baixo. Eles a jogaram e o sangue dela espirrou na parede e nos cavalos e Jeú a atropelou. Ou seja, até os próprios oficiais dela, os que serviam a ela, como diante da palavra de um profeta enviado por Deus, eles obedeceram. Aqueles que se unem a pessoas más para derrotar e para destruir outras, até aqueles que são usados, serão usados para destruí-la, a destruir Jezabel também. Veja só. Jeú entrou, comeu, bebeu e ordenou, peguem aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, olhe que estado que ficou Jezabel. Aquela maldita e sepultem-na, afinal era filha de rei. Mas quando foram sepultá-la, só encontraram o crânio, os pés e as mãos. Então voltaram e contaram isso a Jeú, que disse, cumpriu-se a palavra do Senhor, anunciada por meio do seu servo Elias, o tesbita. No terreno de Jezreel, cães devoraram a carne de Jezabel. Os seus restos mortais serão espalhados num terreno de Jezreel, como esterco no campo, de modo que ninguém será capaz de dizer, esta é Jezabel. Ou seja, ela foi destruída de uma forma tão macabra, tão horrenda, digna das atitudes que ela fazia, né? Devido também à sua postura em prejudicar até mesmo a vida de adoração que Acabe tinha ao Deus de Israel, e ela
moldou a mente dele de forma que ele passou a adorar deuses estranhos, a Baal, enfim. E assim, diante de tanta coisa ruim que ela fazia, diante de tanta perseguição que ela fez com Elias, porque devido a Elias ter profetizado isso contra ela e falar sobre os profetas de Baal que ela adorava, ela se voltou e causou uma perseguição muito grande na vida de Elias, e isso a prejudicou de uma forma tão desastrosa que o fim dela foi esse. Os restos mortais dela serviram de esterco, para vocês terem ideia de quão profunda é a palavra de Deus, de quão profundo é o cumprimento da palavra dele e o quão profundo ele é fiel em sua palavra. Jezabel, que foi uma má mulher, que induziu pessoas contra outras, contra Nabote, que matou Nabote, que perseguiu Elias. O fim trágico de pessoas assim é triste. Não serve nem para esterco, praticamente. Então eu queria deixar essa palavra para vocês, porque existe, infelizmente, ainda Jezabel por aí pelo mundo, tentando destruir outras pessoas, né? Inclusive, às vezes, destrói suas próprias famílias, interferem, trabalha até na mente do marido, né? Como Jezabel fez com Nabote, com o rei Acabe. E isso leva ele também à perdição. Ou seja, Acabe teve um fim triste devido ao quê? A Jezabel, a influência dela na vida dele, que prejudicou ele de tal forma que ele também não sobreviveu diante dessa profecia que foi dita que foi usada por Elias, né? Enviada por Deus a Elias e também a Jeú. Então, assim, para você ver que a palavra de Deus é fiel, que nada passa despercebido aos olhos dele e que com certeza ele chega com justiça para eliminar Jezabel e os seus aliados. Então, eu quero deixar essa palavra para reflexão, que infelizmente ainda existem Jezabéis pelo mundo, só que o fim dessas pessoas, assim, é como o fim de Jezabel. Fiquem na paz.